Olá, eu sou Jaqueline Airoso, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou contar para vocês mais uma história terrivelmente inesquecível. Esse crime chocou a Áustria e chocou todo mundo quando foi descoberto o pior crime de todos. A pior coisa que um pai poderia fazer com uma filha. Quando eu falo pior coisa, você pode estar pensando em morte. Só que se tem uma coisa que o caso de Elisabeth Fritzl nos ensina, é que existe coisas muito piores do que a morte. A nossa história acontece em Amstetten, na Áustria, e é focada na vida de Elisabeth Fritzl e da sua família. O pai de Elisabeth, Joseph Fritzl, elemento importante na nossa história, nasceu em 9 de abril de 1935, filho de Maria e de Franz Fritzl. Seu pai era do exército, portanto, um pai ausente, e ele vivia a maior parte do tempo com a sua mãe. Sua mãe era bastante rígida, bastante controladora, e a educação era rígida principalmente porque na época que ele era criança e que ele cresceu, era a época do nazismo, onde ideais nazistas rodeavam o mundo inteiro e era preciso ter uma boa educação. E naquela época, uma boa educação era uma educação totalmente rígida. Sua relação com a sua mãe era problemática, ele cresceu acostumado a apanhar, ser espancado, por isso desenvolveu uma certa frieza. Inclusive dizem que quando a sua mãe já tinha bastante idade, já estava bem velhinha, ele a teria trancado em um quarto e fechado até a janela desse quarto com tijolos para que ela não saísse. Ele teria feito isso para se vingar da maneira com que ela o tratou a vida inteira. Ainda assim, Joseph se tornou um homem inteligente, brilhante. Ele era engenheiro elétrico e trabalhava para uma empresa muito renomada. Eu posso ter um pouquinho de dificuldade para falar os nomes. Ele tinha um patrimônio de 3 milhões de euros, trabalhou para essa empresa renomada Zettner e era um bom profissional e as pessoas gostavam dele. E ele também tinha uma renda de quartos alugados na casa dele, na casa onde tudo aconteceu. Joseph tinha a imagem de um perfeito cidadão de bem, sempre bem arrumado, com suas roupas de marca, com suas falas educadas e com uma postura sempre amável e educado, segundo contam os seus ex-vizinhos. Era assim também que definiam os seus inquilinos. Teve inquilinos que moraram no prédio dele por 12 anos, a casa fatídica na rua Ibstrasse, número 40. Joseph casou-se com sua esposa Rosemary, então, quando ela tinha apenas 17 anos de idade, e eles formaram uma grande família composta de 7 filhos, sendo eles Paula, Doris, Gabriele, Joseph Jr., Harold, Sepp e Elizabeth. Elizabeth nasceu no dia 8 de abril de 1966, era uma menina inteligente, muito sonhadora e muito alegre. O Joseph era um pai e marido super rígido, super controlador, super possessivo, e ele era assim com toda a sua família, mas especialmente com Elizabeth, por quem ele parecia ter uma verdadeira obsessão, o qual futuramente saberemos que ele realmente tinha uma obsessão com ela. É importante para a história a gente entender que o Joseph tinha esse perfil, sempre de um homem dominador e abusivo. Tanto que no ano de 1967 ele recebeu uma acusação de abuso sexual e chegou a ficar preso ali entre 1 ano e 1 ano e meio. Outras mulheres também chegaram a denunciar que teriam sido abusadas por ele, mas algumas acabaram recuando e não dando continuidade ao processo na justiça. Mas voltando à vida familiar de Joseph. Quando Elizabeth tinha ali seus 17 anos, ela manifestava um desejo forte de se livrar de todo esse controle, de toda essa rigidez do seu pai, e ela fugiu de casa. Só que a vila ali, o lugar não é tão grande, todo mundo se conhecia. E não foi difícil para a polícia localizar ela e levar ela de volta para casa, onde ela foi punida pelo seu pai. 6 meses após essa primeira fuga, um dia qualquer, o seu pai chamou Elizabeth para descer até o porão para ajudar ele a instalar uma porta nova em uma adega. Ela foi, porque não parecia nada demais.
No momento em que ela desce ao subsolo, que eram 6 metros para baixo, ele usa uma toalha encharcada com éter e faz com que a menina fique desacordada, acorrenta ela e a deixa presa em uma salinha no porão. A residência era enorme, tinham quartos alugados, tinham vários andares. Vou colocar para vocês um pequeno mapa de como era a casa por cima e pela lateral, para vocês terem ideia. E ele deixou ela ali a primeira semana sozinha. Então ela gritava, ela chorava, ela tentava sair e nada acontecia. Após uma semana, ele desce lá no porão e finalmente é revelado quais eram as suas terríveis intenções. Então ele inicia ali os abusos sexuais contra a própria filha e a mantém ali em cárcere. Sobre o porão, ele tinha cerca de 20 metros quadrados na época que ela foi sequestrada. Tinha 1,70 m de altura, ou seja, a minha altura, então era bem baixo. Possuía portas eletrônicas codificadas e só ele sabia a senha, ou seja, era impossível que outra pessoa conseguisse tirar ela dali. As paredes eram grossas, possuía isolamento acústico, então ela podia gritar o tanto que fosse que ninguém ouviria. Tanto que tem um dos inquilinos, quando toda a história veio à tona, um desses inquilinos morou 12 anos em um dos quartos e disse que raramente ouvia barulho e que quando ele questionava Joseph por que aquele barulho, Joseph dizia que era por causa do aquecimento de gás. No momento em que Elizabeth ficou desaparecida, os pais procuraram a polícia, para comunicar esse desaparecimento. E a polícia ficou procurando ela ali em vários locais por algum tempo. Só que como ela tinha aquele histórico de ter fugido e ela já teria acabado de fazer 18 anos, é normal que as pessoas pensem que a pessoa fugiu e não está precisando de ajuda. Só que o Joseph já tinha um plano para acalmar a sua família. Então ele obriga a Elizabeth a escrever uma carta contando à mãe que ela estava bem, que ela tinha ido embora para se juntar a uma seita, a um culto, e pediu para que os pais não a procurassem porque ela estava bem. Então, com esse contato, a mãe acabou acreditando, era crível, porque ela tinha fugido de casa, na verdade, mais de uma vez. Então, eles meio que aceitaram essa resposta. Essa carta chegou 1 mês após o desaparecimento, confirmando para a mãe que ela estava viva. Então, ela meio que se contentou com isso. A mãe e a tia de Elizabeth procuraram ela em albergues, nas saídas da cidade, em locais remotos e não encontravam. Então elas aceitaram essa carta como sendo verdade. Elizabeth tinha vários irmãos, como eu falei no início do vídeo, e todos acabaram seguindo em frente com suas vidas, enquanto alguns metros abaixo a vida de Elizabeth tinha acabado de se tornar o pior pesadelo de qualquer menina. Na primeira semana o pai simplesmente a trancou, mas depois disso ele começou a visitá-la diariamente e iniciaram-se os abusos. Conteúdo sensível, alerta de gatilho, ok? Joseph obrigava Elizabeth a assistir filmes pornográficos e em seguida abusava dela e pedia para que ela imitasse aquelas cenas dos filmes pornográficos que eles tinham assistido. Como ele pretendia manter ela lá por bastante tempo, com o tempo ele foi levando coisas para o porão, como livros, jogos, uma televisão, coisas para que ela se ocupasse. Vou colocar aqui para vocês agora algumas fotos do local, tá? Ele era úmido, não possuía nenhum tipo de ventilação e ele era cheio de ratos. Ele era tão cheio de ratos que a própria Elizabeth aprendeu a caçar eles com as próprias mãos para que aquele local se tornasse um pouquinho mais habitável. A intenção do Joseph era o quê? Ter ali uma segunda vida, uma segunda casa com a sua filha no papel de sua esposa. Ali ela passou por todos os tipos de abuso físico, sexual, psicológico e emocional. A comida era controlada como uma porção de ração diária, o remédio era controlado, ela não podia sair para ver a luz do dia e se ela quisesse fazer uma refeição extra no dia, por exemplo,
ela tinha que fazer isso e pagar tendo relações sexuais com ele. Para ficar claro aqui na nossa timeline, tá? Ela foi sequestrada no ano de 1984. 4 anos depois, em 1988, Elizabeth dá luz ao primeiro filho, fruto do abuso incestuoso do seu pai. A primeira filha, Kerstin, nasce naquele porão, tá? Sem nenhum tipo de auxílio médico, apenas com o auxílio de uma tesoura velha e um livro sobre partos que Joseph deu para Elizabeth se preparar algum tempo antes dos 9 meses ali. Assim que o filho nasce, Elizabeth imediatamente desenvolve um senso de proteção, um instinto materno, e até seria compreensível, né, se ela rejeitasse o filho, dada toda a situação que está acontecendo. Mas isso não acontece, ela se torna sim uma boa mãe. Ali, nas condições em que ela se encontra, ela foi a melhor mãe que ela poderia ser. Após o nascimento da primeira filha, não demora nadinha para que Elizabeth engravide novamente. Só que essa segunda gestação é interrompida e ela sofre um aborto espontâneo. Mas também não demora para que ela engravide pela terceira vez. E essa terceira gestação consegue chegar ao final, onde nasce Stefan, o menino, o segundo filho do abuso incestuoso que ela sofreu. A vida com 2 crianças naquele porão provavelmente era um inferno. O que o Joseph fazia? Ele dizia para a esposa que ia lá para baixo do porão, mexer nas suas máquinas, pedia para que ninguém o perturbasse. Então ele descia lá para sua perturbadora vida secreta. Ele levava às vezes brinquedos, às vezes doces para as crianças, levava algo para que Elizabeth preparasse. Ela preparava ali na pequena cozinha improvisada e eles sentavam ao redor da mesa e comiam. A perturbação do Joseph não diminuía, na verdade só aumentava. Ele estava ali contente com aquilo e agora ele tinha os filhos, né, para usar contra Elizabeth. Ela era uma boa mãe e agora qualquer coisa que ela manifestasse que não agradasse, ele ameaçava ela e os filhos. Dizia que se ela tentasse fugir ou se ela mexesse na porta, imediatamente começaria a gases inundar aquele porão e todos morreriam. Muitos anos se passam e Elizabeth e seus filhos continuam com a sua terrível realidade. Era normal o Joseph descer pro porão e algumas fontes dizem que ele abusava da Elizabeth na frente dos próprios filhos. Outras fontes afirmam que ele trancava as crianças em um outro quarto, porque o porão tinha 2 quartos, que ele aumentou, para então ter relações com ela. Eu não sei qual fonte realmente fala o que mais acontecia, mas de qualquer jeito, isso era muito ruim. Quando foi no ano de 1993, nasce o terceiro filho, fruto do abuso incestuoso. Terceira filha, Lisa. E dessa vez o Joseph tem mais um plano ali. O que ele faz? Depois de alguns meses ele pega esse bebê, porque na cabeça dele incomodava, o bebê fazia muito barulho, não era legal, né? O que ele estava fazendo era legal, mas o choro do bebê não dava para suportar. Ele pega esse terceiro bebê, Lisa, e coloca na porta da casa da família com um bilhete que teria sido escrito pela Elizabeth, pedindo para que eles criem um filho, que ela teve outros filhos e não está dando conta de criar o terceiro, e pediu para a mãe e para o pai criarem. E claro que a mãe aceita, né? Porque o filho é um pedacinho, o neto é um pedacinho da sua filha e ela quer ajudar. Então assim acontece a primeira adoção de outras que viriam. Como os abusos não cessavam, obviamente as gestações também não cessavam. No final de 1994, nasce outra filha, a Mônica, e a Mônica também é levada para morar na casa de cima, sob essa farsa de que a Elizabeth a teria largado ali para ser criada pelos avós. 2 anos se passam, 1996, Elizabeth tem mais uma gestação, dessa vez uma gestação gemelar que consegue chegar ao final. Nascem os gêmeos, 2 meninos, Michael e Alexander. No entanto, o Michael, no seu 3º dia de vida, acaba vindo a óbito naquele porão, óbvio, sem nenhuma assistência médica, sem nenhum tipo de cuidado. E Joseph decide levar o bebê recém-nascido também para a casa de cima mais uma vez. E quanto ao corpo do bebê que perdeu a vida, ele se livra facilmente, descartando, incinerando o corpo do seu bebê em um forno que ele tinha. Obviamente,
além de tudo que Elizabeth estava vivendo, de tudo que a sua vida tinha se transformado nos últimos anos, ela teve que lidar com mais essa dor de perder o seu filho, não poder nem se despedir de uma maneira digna, né? De ver seu filho sendo descartado como se fosse qualquer bicho morto. Ainda assim, no ano de 2002, Elizabeth dá à luz ao 7º filho, Félix. O Félix não foi levado para cima, porque lá em cima também já estava cheio, né? E segue no porão junto com a mãe e com seus 2 irmãos, que agora já estão bem grandes. Vendo essa história, o que a gente mais pensa né? Como é que a mãe da Elizabeth não sabia de nada? Como é que ela não percebia nada disso que estava acontecendo? O Joseph era extremamente inteligente e cuidadoso. Ele elaborou esse plano anos antes. E, por exemplo, as compras que ele fazia pro porão, ele não comprava ali no mercadinho perto. Ele ia em outra cidade comprar, para que ninguém visse ele com aqueles itens, roupas, brinquedos e tudo mais. E ele era um homem rígido, ele não era aquele homem de ficar dando satisfação. Quando ele falava para a esposa que ele ia passar a noite inteira lá embaixo e não queria ser perturbado, ninguém perturbava. Tanto que acontecia isso, dele passar a noite inteira lá no porão e não falar nada pra ninguém, tá? A gente tem essa imagem de que, aqui a gente sabe tudo da vida dos outros, a gente não sabe. Às vezes pessoas que são próximas de nós fazem coisas que a gente nem sequer imagina, que a gente nem acreditaria. Mas voltando à vida no porão, já estamos na nossa timeline no ano de 2008 e óbvio que a saúde das pessoas moradoras do porão decaía, né, gente? Eles não viam sol, eles não pegavam vento, aquele lugar tinha mofo, tinha umidade, tinha até ratos. Então vocês conseguem imaginar. Nesse ano de 2008, a filha mais velha de Elizabeth, a Kerstin, fica muito doente, mas muito doente, assim, tipo, morrendo. E tanto que Elizabeth consegue convencer o Joseph a levá-la até o hospital, tá? Sobre a desculpa para levar ela no hospital, ele teve que se virar, teve que inventar alguma coisa. Algumas fontes disseram que ele chegou a falar para a esposa que a Elizabeth tinha largado aquela filha mais velha ali, pedindo ajuda médica. Mas quando ele chegou no hospital com a Kerstin, ele disse que ela era uma moradora de rua e que ele tinha levado ela lá para ajudar. Ela estava realmente muito doente e algumas fontes dizem que quando ela deu entrada no hospital, ela já estava em coma, tá? E dada a aparência dela, aquela pele pálida, dentes estragados, toda judiada, toda desnutrida, não foi nem difícil de acreditarem que ela era uma moradora de rua. No entanto, a equipe precisava de informações para saber o histórico médico da menina, para saber se ela tinha alguma doença, alguma alergia. Eles verificaram que ela não tinha as marcas de vacina no braço, então era um completo mistério. E o Joseph deixou ela lá e se mandou. E o que acontece? Ela logo foi para o que nós chamamos aqui no Brasil de UTI, então ela estava num estado grave e não tinha ninguém lá para dar informação. O que acontece? A polícia foi acionada pelo hospital e passou na TV, eles emitiram na TV as informações sobre a Kerstin, pedindo para que alguém que fosse o responsável dela fosse até o hospital para ajudar nos cuidados, pois ela realmente estava muito mal. É onde a Elizabeth dá um jeito de convencer o Joseph a deixar ela ir lá no hospital para salvar a vida da filha dela, e ele acaba deixando. No momento que o Joseph leva a Elizabeth para o hospital, algumas fontes dizem que ele chegou a falar que a filha tinha voltado e estava precisando de ajuda, e outras fontes dizem que ele simplesmente levou ela para o hospital e quando chegou lá também falou que ela era uma moradora de rua. De qualquer jeito, ela chega ao hospital, ela está com os cabelos brancos, com a pele pálida, branca, acinzentado, com os dentes todos cariados e a sua pele do rosto parecia ter sido muito arranhada. Então a polícia já vê, a polícia estava esperando ela, vê que alguma coisa estava errado. E ela não queria falar a verdade por medo de represália, de voltar para casa com Joseph e ser punida dessa forma. Só que a polícia garante a ela que ela pode falar a verdade, que ela não vai mais ter que ver ele. Então, assim, ela fala a verdade e conta tudo que aconteceu para a polícia. Esse depoimento dela inicial, só de contar a verdade, durou 2 horas. Eles chegaram a cobrar dela, né, acusando ela de ser negligente com a filha, de ter deixado a filha ficar naquele estado, mas aí quando eles souberam a história da situação, da condição que ela estava vivendo, aí finalmente tudo foi explicado, tudo foi compreendido. O filho mais novinho, né, o Félix, e o Stefan, que era o segundo mais velho, também saíram do porão. Eles eram branco,
pálidos, desnutridos, e eles não tinham nada de força muscular, não tinham músculo. E o Stefan, apesar do porão ter apenas 1,70 m e ele ser mais alto que isso, ele incrivelmente não era corcunda. Todos receberam atendimento psiquiátrico e ficaram no hospital alguns dias para restabelecerem a sua saúde, voltar a se alimentar. Dada a descoberta da verdade, então, rapidamente Joseph foi detido e a mãe de Elizabeth, Rosemary, também ficou muito surpresa, ficou chocada ao saber o que tinha acontecido com a sua filha nos últimos anos. Muitas pessoas, após a história toda ser conhecida, acusaram a mãe dela de saber do acontecimento e de ser conivente com a situação. No entanto, a própria Elizabeth disse que em todos os anos que ela ficou no porão, ela jamais viu a sua mãe lá embaixo, jamais teve qualquer motivo para achar isso. E mais tarde, a polícia fez uma varredura completa no local. Acho que a palavra certa não é varredura. A polícia coletou digitais, examinou todo o porão e não foi encontrado digital realmente de mais ninguém. Só foi encontrado DNA de Joseph, de Elizabeth e dos filhos que eles tiveram lá embaixo. Inclusive, a Rosemary precisou passar por atendimento psiquiátrico após toda a verdade vir à tona. Sobre Elizabeth e seus filhos também, ficaram alguns dias lá, levaram uns dias para receber alta. E os filhos, segundo os médicos, possuíam características e até doenças consideradas típicas em crianças que são frutos de incesto. Inclusive a doença da Kerstin, que era um tipo de inchaço cerebral, segundo os médicos, muito específico em crianças que são frutos de um relacionamento incestuoso. Os filhos de Elizabeth que estavam no porão eram muito sensíveis, extremamente sensíveis à luz natural, à luz solar, né? Eram sensíveis à própria realidade. Então a equipe médica foi com calma para mostrar as coisas para eles, para mostrar para eles que a vida era mais do que aquele porão. Elizabeth também ficou muito feliz de reencontrar os seus outros filhos que tinham sido levados para a casa de cima e saber que estavam todos bem e saudáveis. Apesar de tudo que Elizabeth passou nos 24 anos lá no porão, a sua maior dor ainda era a dor de ter perdido Michael e do jeito que Joseph tratou o seu filho de maneira tão indigna e desprezou a sua vida de forma a se livrar do seu corpo. Então essa era a sua maior revolta e ela queria muito que Joseph pagasse por isso. O julgamento de Joseph Fritzl iniciou-se em 16 de março de 2009 e durou um total de 4 dias. Obviamente, Elizabeth não queria ter que ver o seu pai biológico novamente e gravou seu depoimento em vídeo. Esse depoimento foi passado aos poucos, pois durou um total de 11 horas. E o tempo todo em que Joseph estava ouvindo, ele cobriu o seu rosto com um livro, porque, segundo ele mesmo, estava se sentindo envergonhado das coisas que estava sendo acusado, de tudo que estava sendo exposto ali. O seu advogado, Rodolph Meyer, admitiu que ele sabia que seria o homem mais odiado da Áustria por aceitar defender o Joseph. Algumas fontes afirmam que Elizabeth estava sim vendo o julgamento, porém disfarçada, e em algum momento o Joseph teria visto ela lá, e foi nesse momento que ele confessou alguns crimes. A promotora Christiane Bruckharder fez 6 acusações e algumas ele se declarou inocente, a outras ele se declarou culpado, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Das acusações de homicídio por negligência, escravatura e violação, ele se declarou inocente, porque ele disse que depois de um tempo a Elizabeth não resistia mais aos abusos, então na cabeça dele aquilo ali não era mais considerado estupro. Olha só, né? E das acusações de sequestro, incesto e coerção, ele se declarou culpado. Nesse depoimento gravado de Elizabeth é onde todos descobrem que, na verdade, os abusos sexuais começaram quando ela ainda tinha 11 anos. E por isso ela tentou tantas vezes fugir de casa, tá? Sobre a veracidade dos incestos, porque a justiça exigia, foram feitos, sim, exames de DNA que confirmaram a paternidade biológica de Joseph Fritzl em todos os filhos. O conteúdo do depoimento de Elizabeth foi tão perturbador que até os 8 jurados, os 8 componentes do júri tiveram também que ter um acompanhamento psicológico ali para saber lidar com aquela situação. Todas as pessoas que são julgadas passam por avaliações
psicológicas para saber como está a sua saúde mental, se eles estão com as suas perfeitas faculdades mentais para assumir aquele crime, tá? O Joseph não foi diferente, ele foi avaliado pela renomada psiquiatra Adelheid Kästner e ela o definiu como um homem com forte compulsão por dominar mulheres, por possuir pessoas e tem convicção de que ele nasceu para ser um estuprador. O Joseph nunca demonstrou nenhum tipo de remorso ou arrependimento que ele fez. Ele diz que ele apenas tinha um vício por Elizabeth, que acabou ficando fora de controle e até chegou a dizer em alguns momentos que se sentiu injustiçado, que aquilo poderia ser considerada uma coisa normal e que se a polícia olhasse outros porões, encontraria várias outras meninas na mesma situação. É muito assustador que ele disse isso, especialmente que tiveram mais 2 casos de sequestro também na Áustria, né? Como o caso da Natasha Kampusch, que ficou bem famoso no mundo inteiro. A juíza Andrea Hammer e o júri consideraram Joseph culpado de todas as acusações, incluindo a de assassinato de uma criança, e ele foi condenado à prisão perpétua, mas num hospital psiquiátrico, acho que o nome é penitenciária de Stein, que fica nos arredores de Viana. Lembrando que quando ele recebeu essa pena, ele já estava com 73 anos de idade. Alguns anos após ele ser preso, ele mesmo tomou a iniciativa de se divorciar da Rosemary, porque, segundo ele, ela nunca o visitou. Na verdade, ninguém nunca o visitou, né? Entre todos os filhos que ele teve com a esposa e com a própria filha, ninguém jamais o visitou, além do advogado. Ele fica em um lugar separado, apesar de ter um companheiro de cela, mas ele fica numa área e tem uma segurança 24 horas por dia para a própria proteção dele, já que o crime que ele cometeu é extremamente revoltante e sua vida corria perigo. Ele chegou a fazer um procedimento, um protocolo de mudar de nome, de disfarçar o seu nome, e ele pagou 545 euros para ter essa identidade Meyerhoff, para ficar mais protegido lá dentro. Só que o que aconteceu foi que tudo isso foi descoberto e não adiantou nada, tá? Lembrando que ele não está no presídio normal, mas sim no hospital psiquiátrico. Apesar de ter um bom patrimônio, ele pediu falência um pouco antes do seu julgamento, né? Muito esperto. E 2 anos antes dele ser descoberto, né, a história de Elizabeth, ele havia encomendado já em um outro terreno na mesma área, uma outra construção, 2 anos antes. Então tudo já estava pago, só que quando iniciou-se essa construção, todos os vizinhos, toda a comunidade ficou revoltada, fizeram muito barulho, chamaram a atenção até do prefeito ali, que teve que se manifestar e impedir que qualquer coisa daquele homem fosse em frente. Inclusive a própria casa foi demolida para acabar de vez com o estigma, né, que esse monstro deixou em Amstetten. As últimas notícias que a gente tem de Joseph é que agora, aos 87 anos, ele estaria sofrendo de demência. Elizabeth e os filhos vivem fora de Amstetten, mas não tão longe, com novas identidades e um endereço totalmente protegido, que nos documentos públicos está como Rua X, né, para ser totalmente protegido. Jamais foi à mídia, tá? Jamais se mostrou. Ela poderia ter feito livro, ter virado um palestrante motivacional, porque ela tinha propriedade para isso, uma pessoa muito resiliente, mas ela simplesmente se fechou e vive bem escondida com seus filhos, tá? Mas ela não ficou traumatizada. Ela e os filhos vivem bem. As últimas notícias que a gente tem dela é que ela estava casada. Uns anos atrás ela se relacionou com o seu guarda-costas e ela vive muito bem, tirou carteira de motorista, reaprendeu a viver. Claro que de uma maneira mais na defensiva, né? A casa dela é protegida com muros altos, ela mora numa rua sem saída, portanto sem trânsito, e tem um segurança 24 horas por dia. A triste história de Elizabeth acabou dando origem a 2 bons filmes, né? O super premiado Quarto de Jack, dirigido por Lenny Abramson, muita gente conhece, foi premiado até pelo Oscar. E ele conta a história, só que ele é mais cheio de alegorias, de lições, de metáforas, e ele foca mais em drama, mais na resiliência e na esperança de uma pessoa que tá nessa situação, tá? Já o outro filme, Garota no Porão, é mais fiel aos acontecimentos reais, dirigido por Elizabeth Holm, e ele conta mesmo o que aconteceu. Ele é adaptado para o cinema, lógico, só que ele é mais chocante e mais perturbador. Foi esse que eu assisti e dá para entender bem a situação. Eu recomendo que assistam os 2. Então, gente, aquela Elizabeth sonhadora que queria conhecer o mundo inteiro, viajar, tirar fotos, não existe mais, né?
Hoje ela é uma mulher muito forte, uma sobrevivente. Nós que vivemos vidas normais e tranquilas, provavelmente não fazemos ideia do quanto de esperança, resiliência e força uma pessoa tem que ter para conseguir passar por isso, superar isso e reaprender a viver depois disso. Mas pelo menos essa história terrivelmente inesquecível teve um surpreendente final feliz. Se você gostou desse vídeo ou desse tipo de conteúdo, já se inscreva no meu canal para não perder nenhum vídeo. Se você chega até aqui, deixa algum comentário ou deixa um like, sugestão de vídeo, crítica, qualquer coisa, tá? Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.